Nós, antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, queremos orar, assentados como estão. Pai querido, obrigado porque o Senhor nos realiza, enchendo-nos de amor, de amizade, de sentimentos bons, de uns para com os outros. É o Senhor que coloca tudo isso em nós. Separados de Jesus, não seríamos nada de bom, Pai, nada de útil. Mas em Jesus Cristo, nos amamos, somos amigos, nos ajudamos uns aos outros, nos perdoamos, somos tolerantes uns com os outros, com os defeitos dos outros. É pela Tua graça que existe um ambiente gostoso e agradável entre nós como filhos e filhas Teus. Derrama sobre nós as Tuas bênçãos. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Interessante, não é? Será que nós podemos saber quem irá morar no céu? A Bíblia não diz o nome dos que irão morar no céu, mas a Bíblia dá as qualidades daqueles que irão morar no céu. E nós, ao lermos o Salmo 15, abra sua Bíblia no Salmo 15, você pode ver se você se enquadra nessas qualidades. Se você não se enquadra, e certamente ninguém vai se enquadrar, então você pode buscar a solução em Jesus. Porque aquilo que nós vamos ler aqui em Salmos 15, na realidade não são qualidades nossas, são qualidades de Jesus. É nele que nós vamos encontrar isso aí. Abriu a Bíblia em Salmo 15 e vamos ler o verso 1 até o verso 5. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? É uma pergunta. Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Queridos, este salmo começa com uma pergunta. Essa pergunta ela é feita duas vezes usando palavras diferentes. Por exemplo, quem morará no teu tabernáculo? Ou seja, quem vai morar no céu? Quem vai morar no teu santuário? E aí a segunda pergunta é a mesma pergunta com palavras diferentes. Quem morará no teu santo monte? Porque o santuário de Deus está no monte. A Bíblia chama o monte de Sião. Este tipo de poesia hebraica é uma poesia que usa um paralelismo de ideias. A ideia é a mesma, mas as palavras usadas para perguntar são diferentes. Quem é que pode se achar apto para morar diante daquele que é o Santo de Israel? Nós lemos em Isaías capítulo 6 que mesmo os anjos que nunca pecaram, os santos anjos de Deus, eles cobrem o rosto e cobrem o corpo para estarem diante de... Eles têm 6 asas. Os anjos que estão diante de Deus, eles têm 6 asas. Existem anjos com 4 asas, existem anjos com 2 asas, existem anjos com 6 asas. Existem anjos com um rosto, existem anjos com 4 rostos. Esses anjos que estão na presença de Deus, que tem 6 asas, eles têm 4 rostos. Eles, olhando para cá, eles estão olhando de frente, olhando para lá, eles estão olhando de frente. De qualquer lado que eles olharem, eles estão olhando de frente. Eles nunca dão as costas para Deus. Respeito, porque estão diante do Jeová, o Eterno, o Santo. E aqui em Isaías capítulo 6, verso 1 a 4, abra sua Bíblia, Isaías capítulo 6, os versos 1 a 4, há uma descrição de Deus assentado no trono
e dos anjos e da reverência que eles têm para com Deus. Vamos ler Isaías capítulo 6, versos 1 até o verso 4. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Então, acima do trono de Deus existem o quê? Serafins, anjos, que têm cada um 6 asas. Com 2 asas cobriam seus rostos, com 2 asas cobriam seus pés, e com 2 voavam. Se anjos que são santos, eles cobrem o rosto diante da santidade de Deus. Agora, pensando na pergunta que foi feita lá em Salmo 15, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará com Deus no Monte Santo? Ninguém é digno, irmãos, para morar lá. Eu não sou, você não é. Nós não somos dignos. A única resposta é que existe um que é digno, que é Jesus Cristo. Ele é o Santo, Ele é o Filho de Deus. E aqui diz o verso 3, Isaías 6:3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo e Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Quando nós lemos este Salmo 15, nós sentimos que o padrão de Deus é muito elevado. Quem morará no teu tabernáculo? Quem vai para o céu? Quem é que vai morar lá na presença de um Deus santo? Nós nos sentimos incapazes, imperfeitos, insuficientes. O padrão é muito alto para nós. Será que Deus vai baixar o padrão? Será que Deus vai diminuir o nível? Se Deus não baixar o padrão, e se nós não temos condições de corresponder a esta excelência que Deus exige dos que vão morar no céu, então como é que fica? Ficamos num beco sem saída. A única solução é lançar mão de Jesus. Jesus tem toda essa excelência de caráter mencionado ali no Salmo 15. Quando você lê o Salmo 15, lembre-se da excelência do caráter de Jesus. Ele é tudo o que ali fala, de pureza, de santidade, de pureza no falar, pureza no agir com o próximo. E agora aqui em Isaías capítulo 6, irmãos, quando o profeta Isaías contempla vê aquela visão, aquela santidade, anjos, serafins, dizendo santo, 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 veja a reação do profeta Isaías. Isaías capítulo 6, verso 5. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E o verso 6: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com esta brasa viva ele tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Na presença de Deus, você, como Isaías, se sente o que? Pecador, indigno. Mas na mesma hora, um anjo voou até Isaías e tocou nos lábios dele com a brasa viva tirada do altar e disse: o teu pecado está perdoado. Eu me lembro de Davi, quando pecou, matou Urias, adulterou com Batseba, a mulher de Urias, e o profeta Natã chegou para ele e disse: você é este homem, o pecador. E Davi disse: eu pequei, Senhor. Ele reconheceu-se pecador. Então Deus disse para Natã: diga para o rei Davi que o pecado dele está perdoado. Queridos, quando nós nos reconhecemos pecadores, nós recebemos o perdão de Deus,
a graça divina brilha na nossa vida. O Salmo 15 está descrevendo o caráter de Jesus desenvolvido durante os seus 33 anos de vida aqui na terra. Volte lá para Salmos 15. Volte lá para o Salmo 15. Aqui vamos ver agora, analisar verso após verso. O verso 1 faz a pergunta. E os outros versos, 2, 3, 4 e 5, dão a resposta de quem vai morar no céu. Vamos ler agora o verso 2. Na Bíblia da linguagem de hoje, a Bíblia na linguagem de hoje dá uma tradução diferente do verso 2. Eu vou ler primeiramente a Bíblia na linguagem de hoje, o verso 2. Diz assim: só tem esse direito de viver no céu, não é? Aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e o que é sincero e verdadeiro no que diz. Este Salmo 15 é o salmo preferido da Leila. É o salmo preferido da minha esposa. E ela disse: Samuel, que tal se você fizesse um sermão sobre o Salmo 15? Que tal? Você já tem um sermão sobre o Salmo 15? Eu disse: não, eu não tenho. Mas é muito bonito este salmo. Quem vai morar no céu? Quem vai poder habitar na presença de Deus? E aqui diz quem é. Diz o que é que nós precisamos, as qualidades que nós precisamos. E não é para a gente ficar assim: mas eu não tenho essas qualidades. Mas existe alguém que tem, é o nosso irmão mais velho, é Jesus. Nós só corremos para Ele e dizemos: Senhor Jesus, eu quero ir para o céu. Mas eu não tenho essas qualidades mencionadas aqui. Mas o Senhor tem. O Senhor me dá? O Senhor me dá as tuas qualidades? E Jesus disse: lógico. Eu nasci da Virgem Maria, eu vivi 33 anos e meio na terra, eu morri na cruz, eu ressuscitei, exatamente para ter essa autoridade de dar para quem eu quero as minhas qualidades de caráter, as minhas virtudes cristãs. Eu dou para quem eu quero, e eu dou para aqueles que pedem. E você está pedindo, eu vou dar para você. E como é que Jesus dá essas qualidades, esses traços de caráter? Como é que Ele dá para você? Através do Espírito Santo. É tudo um esquema, irmãos. É tudo um esquema montado pelo céu, porque não adiantava Jesus Cristo, ter toda essa perfeição, essa excelência de caráter, e nós não temos. E daí? Como é que Ele vai nos comunicar isso? Como é que Ele vai transferir para nós? Como? Se não existisse um Espírito Santo. O Espírito Santo é quem pega as qualidades do caráter de Jesus e comunica para você. Ele implanta em você. Porque Jesus trabalha por você diante do Pai. Mas o Espírito Santo trabalha em você, dentro de você, na sua mente, cumprindo a missão de tornar você cristão. De colocar em você uma mente chamada mente de Cristo. Isso é trabalho do Espírito Santo, é responsabilidade do Espírito Santo. Não é nossa responsabilidade. A gente só tem que aceitar Jesus como Salvador. E o Espírito Santo vai transferindo, fazendo esta obra. O verso 2 aqui na minha tradução da minha Bíblia diz assim: aquele que anda em sinceridade. O que é a pessoa que anda em sinceridade? A pessoa que não usa sinceridade vem do termo sem cera, né? Sem cera, ou seja, você é o que é. Você não está sendo hipócrita. Você é sincero de coração. Aquele que anda em sinceridade, aquele que é honesto e pratica a justiça, não a injustiça. Embora o Brasil esteja cheio de injustiças, cheio de propinas, de roubo, de assaltos, mas existem brasileiros, existe o povo de Deus ali, e você faz parte do povo de Deus que pratica a justiça, que é honesto, que prefere perder, prefere ter prejuízo a prejudicar alguém. Prefere ganhar menos, mas ser honesto, para poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sem dor de consciência. Vocês acham que esses ladrões têm paz de consciência? Não têm.
Eles precisam tomar comprimidos para poder dormir. Porque eles não têm um sono tranquilo, eles não têm uma paz de consciência. Queridos, mas Jesus Cristo diz: aquele que anda em sinceridade, aquele que é honesto, pratica a justiça e fala verazmente, fala a verdade. Vocês assistem os jornais, e interessante que de todas as milhares e milhares de acusações que são feitas, depois que a Globo, por exemplo, dá notícia sobre um político, eles têm que falar também a reação do político. Eles dão a notícia e depois o político foi procurado, o advogado do fulano de tal, do fulano de tal, disseram que eles negam tudo, eles não fizeram nada, é tudo mentira, é tudo calúnia. Até hoje, eu nunca ouvi e nunca vi um político chegar e falar: realmente eu fiz tudo isso aí, eu sou culpado. Ninguém. Ou seja, é mentira em cima de mentira. Mentira em cima de mentira. Eles filmam o cara correndo com a mala de $500 mil dentro, e o cara começa a inventar história. Eles não dizem: realmente eu lamento, eu pequei, eu estou errado, estou arrependido. Queridos, a Bíblia diz que aqueles que vão morar no céu são aqueles que são sinceros, honestos, praticam a justiça e falam a verdade. Falam a verdade. Não mentem. Mesmo com prejuízo próprio, não mentem. O nosso mundo é um mundo cheio de mentiras. Mentira branca, mentira preta, mentira cor-de-rosa. A pessoa mente na venda de um carro, mente quando vão prestar um serviço, o patrão mente para o empregado mente para o patrão. Nós devemos aprender a falar a verdade. A verdade. Eu fui, esta semana passada, com a Leila, visitar o colégio internato, onde está o nosso filho, é capelão, nesse colégio no Mississippi. É um colégio lindo, uma fazenda, era uma fazenda de pecãs, de árvores pecãs, da castanha. Tudo aquilo ali era uma fazenda de pecãs. E o dono desta fazenda fez uma doação para que ali fosse construído um colégio adventista. O senhor Bass, B-A-S-S, Bass, ele não era adventista. Ele morreu como não sendo membro da igreja adventista. Mas ele fez uma doação para se construir a melhor parte da fazenda. O melhor pedaço da fazenda ele doou para o colégio. A família não ficou feliz com isso, porque ele deu o melhor que tinha da fazenda para construir o colégio. Por quê? Me contaram a história. Ele tinha entre os homens que trabalhavam para ele na fazenda, tinha ali um rapaz que trabalhava fielmente, um bom trabalhador, honesto, membro fiel da igreja adventista, e o filho e o pai trabalhavam ali, na fazenda. E o dono da fazenda, a atenção dele foi chamada para o bom desempenho daquele rapaz, um rapaz jovem e trabalhador, honesto. E ele disse: olha, eu tenho meus filhos e eles não gostam de trabalhar, e eu vejo que seu filho é trabalhador, é honesto, eu admiro. E aí o pai disse: é que o meu filho, ele estudou numa escola adventista, num colégio, onde ele aprendeu a trabalhar. Onde os alunos têm que trabalhar. Num outro estado. Por isso que ele é trabalhador. E aqui no Mississippi nós não temos um colégio assim. E então nasceu no coração do dono desta fazenda, o Sr. Bass, a vontade de fazer uma doação. Ele falou: então vou fazer uma doação das minhas terras para que vocês construam um colégio que prepare os jovens que trabalhem, sejam honestos, como o teu filho. E fez a doação. Realmente, quando você chega no colégio, é um jardim, é um paraíso.
E como é que a pessoa deu assim, de graça? Troco de nada? Não, foi por causa de um bom testemunho. Um bom testemunho fez todo esse milagre, queridos. De uma pessoa honesta, falava a verdade e trabalhadora. E é assim que o povo de Deus precisa ser. Dar um fiel testemunho. Aquele que anda em sinceridade, em integridade. A palavra usada aqui para andar com sinceridade e integridade é a mesma palavra usada lá em Gênesis capítulo 17, verso 1, quando Deus falou para Abraão. Gênesis 17, 1, Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. A palavra aí, ser perfeito, é a mesma palavra usada para sinceridade e integridade. Deus exige daqueles que andam na sua presença perfeição. Mas é uma perfeição que Ele dá para você. É uma sinceridade que Ele passa para você. Não é você que desenvolve a sua integridade. Não, é Deus que dá a integridade dEle para você. Essa perfeição dEle, Ele transfere para você. Por isso Ele disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Unindo a tua debilidade à natureza divina de Jesus, seres humanos podem tornar-se participantes do caráter de Jesus. Jesus veio dar um exemplo da perfeita conformidade com a lei de Deus requerida de Adão, o primeiro homem, até o último homem que viverá sobre a terra. Jesus declara que sua missão não é destruir a lei, mas cumpri-la em obediência perfeita e completa. Desse modo, Jesus engrandeceu a lei e tornou-a gloriosa. Ele veio demonstrar o fato de que a humanidade, ligada à divindade por viva fé, pode guardar todos os mandamentos de Deus. Nós não conseguimos guardar os mandamentos de Deus separados de Jesus. Mas com Jesus vivendo em nós, o Espírito Santo atuando na nossa mente, nós nos tornamos obedientes como Jesus foi obediente. É Deus quem faz a obra. E agora vejam, o verso 2 continua: falam a verdade, é sincero naquilo que diz, não são falsos de coração. Noé e Abraão são exemplos de vida íntegra. Pecadores como eram, Noé e Abraão pecaram, mas foram perdoados, porque andavam com Deus. Por que eles foram transformados? Porque eles andavam com Deus. Diz-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Se você anda com Deus, como é que eu ando com Deus? Levantando de manhã, orando. Você se levanta, mas antes de colocar os pés no chão, você coloca os joelhos. Você cai de joelhos. Quando você se levanta da cama, você cai de joelhos. É a primeira parte que você coloca não é? Ao sair da cama, são os joelhos no chão. Cai de joelhos. Você começa a andar com Deus. Antes de sair de casa, você convida Jesus para sair com você. Ao entrar no carro, você convida Jesus para estar com você. Ao ligar o carro, ao descer do carro, ao entrar numa casa, você está sempre orando. Ao começar um trabalho, você está sempre orando. Isso é andar com Deus. E quem anda com Deus, recebe o caráter de Deus. É Ele que faz tudo isso em você. Em Gênesis capítulo 6, verso 9, diz que Noé andava com Deus. Por isso ele não morreu no dilúvio. Porque ele era diferente das pessoas. Diferente por quê? Porque andava com Deus. Por isso Enoque foi levado para o céu. Porque ele andava com Deus. Por isso Abraão foi chamado amigo de Deus. Porque ele andava com Deus. É impossível você andar com Deus, andar com Jesus e ficar do mesmo jeito. Ele transforma. Se você tem amigos maus, você se torna mau. Se você é como uma laranja podre, não é? No meio das outras, vai apodrecendo as outras. Mas se você anda com Jesus, você vai recebendo dele todas essas qualidades de caráter de Jesus. Em 1 Reis, capítulo 14, verso 8, irmãos, abra sua Bíblia. No primeiro livro de Reis, capítulo 14, verso 8. Aqui fala de Davi. Aqui fala que Davi também andava com Deus. E Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor. Quando eu li esse texto, 1 Reis capítulo 14, verso 8, me dá a entender que Deus sofre de amnésia.
quando eu leio esse texto, me dá a entender que Deus sofre de amnésia. Porque como é que Deus pode falar isso de Davi? Você sabe que Davi viveu uma vidinha feia, não é? Feia. Dá vergonha de falar. O que ele fez, ele não só adulterou, ele matou o marido da mulher. Mas, queridos, quando Deus fala de Davi, é como se Davi não tivesse feito nada disso. Isso é graça, sabem? Isso na Bíblia se chama graça divina. Ele perdoa e olha para você como se você nunca tivesse pecado. Ele olha para você como se você nunca tivesse pecado, porque você foi perdoado. Ele não vai jogar na sua cara os seus pecados. Ele não vai ficar falando dos seus pecados. Ele não vai fazer você passar vergonha na frente dos outros. Vejam, 1 Reis capítulo 14, verso 8, diz assim: E rasguei o reino da casa de Davi, e a ti te dei, e tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Deus falando bem de Davi. Será que Deus esqueceu tudo de ruim que Davi fez? Esqueceu, sim. Não me dá um alívio de felicidade, de alegria, saber que Deus não só perdoa os nossos pecados, mas Ele nunca mais fala sobre esses pecados. Ele não ressuscita esses pecados de volta. Porque você andou com Ele, Ele perdoou. No verso 3, irmãos, Salmo 15, verso 3, diz que aquele que vai viver no céu não fala mal dos outros. E aqui pegou todo mundo. Mexeu com a língua, pegou todo mundo. Porque o varão que não escorrega na língua é varão perfeito. E não existe esse varão, essa mulher perfeita que nunca escorrega na língua. E as mulheres falam mais do que os homens, não é? Então, elas escorregam mais na língua. O homem escorrega mais nos olhos, não é? Olhudo como o homem é, ele peca muito pelos olhos. E as mulheres pecam mais pela língua. Mas, queridos, há esperança para os homens e para as mulheres. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui Salmo 15, verso 3 diz que aqueles que vão viver no céu não falam mal dos outros, não prejudicam o seu próximo e não espalha boatos a respeito de seus vizinhos. Tem gente que acha que por estar falando a verdade pode falar mal dos outros. Não. Se você está falando a verdade, mas o que você está falando é coisa negativa, é uma coisa feia que a pessoa fez e agora você está espalhando o que ela fez, você está pecando. Mas não estou mentindo. Não, você não está mentindo, mas você está difamando. Você está manchando a reputação de uma pessoa. Ela já pediu perdão por isso, ela já se arrependeu por isso e você continua espalhando o que ela fez. Deus não mais se lembra desse pecado e você continua querendo que Deus se lembre daqueles pecados. Porque você insiste em falar daqueles pecados. Nós não podemos falar mal uns dos outros. Aqui diz, cidadão do céu não fala mal um do outro. Aquele que difama com a língua pode ser comparado a canibais que comem carne humana. Vejam o que eu li no livro Educação. No livro Educação, página 235, diz assim: pensamos com horror nos canibais que se banqueteiam com a carne ainda quente e trêmula da sua vítima. Mas serão os resultados desta mesma prática mais terríveis do que a agonia e a ruína causadas pela difamação dos intuitos, pela mancha da reputação e pela dissecação do caráter? Quando nós estamos falando mal de uma pessoa para os outros, porque quando você está falando com a pessoa, tudo bem. Se você vai, você e a pessoa sozinho, aí você pode falar, olha, o que você fez foi errado, eu não gostei, eu desaprovo o que você está fazendo, mas você não está falando da pessoa, você está falando para a pessoa. Tudo bem, isso a Bíblia recomenda. Mateus capítulo 18 diz o quê?
Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai ter com o teu irmão e fala com ele. Mas não fala dele para ninguém. Porque falando com o teu irmão, você pode salvar esse teu irmão. Ele pode se arrepender, você pode convencê-lo, você pode orar com ele. Mas falando dele, você não vai ajudar nada. Por isso, queridos, aqui diz a palavra de Deus que nós falamos, ao falar por trás, nós estamos traindo. Palavras arremessadas pela língua podem ferir e podem matar. Há muitos que atacam com a língua. Você não pode atacar com a língua. Você não pode usar palavras para ferir pessoas. A esposa, o marido. Os que mais se ferem, irmãos, é marido e esposa. As pessoas que deveriam mais se ajudar um ao outro, as pessoas que deveriam ter mais misericórdia um do outro, é o marido e a esposa. Mas o quê? O que acontece? Muitas vezes eles se atacam, se destroem, porque um conhece profundamente os defeitos do outro. Que outra pessoa conheceria mais os defeitos do marido do que a esposa? Uma esposa pode destruir o marido assim, ó, em um segundo, se ela quiser, porque ela sabe dos problemas dele. Mas, queridos, o coração da esposa tem que ser a sepultura dos erros do marido. O coração do marido tem que ser a sepultura dos erros da esposa. Perdoar e não ficar falando de novo e de novo e de novo. Falar mal é trair. Ferir com a língua é pecado. Qual é a cura para aqueles que sofrem dessa doença de falar mal dos outros? É Jesus. Jesus, em Atos capítulo 10, verso 38, diz que Jesus andava por toda parte fazendo o bem. Atos 10, 38. Jesus andava por toda parte fazendo somente o bem. O cidadão do céu não pode aceitar acusação contra o seu próximo. Se alguém vai falar mal de alguém para você, você pede para a pessoa parar. Por favor, não venha me falar mal de uma pessoa. Você só pode falar mal de mim. Você pode falar mal de mim, olhando para mim. Mas você não pode vir falar mal de alguma outra pessoa para mim, porque eu me tornaria cúmplice de você. Eu estaria pecando ao ouvir, ficar ouvindo. Porque se não existirem bons ouvintes de calúnias, os caluniadores vão deixar de existir. Mas por que os caluniadores não deixam de existir? Porque existem ouvidos que gostam de ficar ouvindo. Então, queridos, o que fala mal dos outros deveria ser pendurado pela língua, e o que ouve deveria ser pendurado pelos ouvidos, porque os dois são cúmplices. O cidadão do céu não aceita acusação contra o seu próximo. Se tivermos alguma coisa contra o nosso irmão, eu gostaria de ler para você Mateus capítulo 5, verso 23. Mateus capítulo 5, verso 23, veja o que é que Jesus falou. Mateus 5, 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta para o altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vamos supor que aqui nós estamos entregando nossos dízimos, ou estamos nos aproximando para fazer uma oração aqui na igreja, e nesse momento você se lembra que você teve uma desavença com o irmão, ou com a esposa, ou com alguém durante a semana. Você deve ir no mesmo instante até a pessoa e abraçá-la e pedir perdão. É o que Jesus está falando. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Vocês querem mais claro do que isso, irmãos? Não adianta eu querer acertar minha situação com Deus, se eu ainda não acertei a minha situação com meu esposo, com a minha esposa, com meu irmão, com meu empregado. Se eu ofendi a pessoa, não pedir perdão, como é que eu vou pedir perdão para Deus e não pedir perdão para o meu próximo? Vai para com o teu próximo. Queridos,
Jesus está sendo claro. E Ele te ajuda a fazer isso. Você pode orar e falar: Senhor, eu não tenho coragem, eu não tenho forças, me ajude. Jesus vai te ajudar a pedir perdão. A língua é um poderoso instrumento para fazer o bem e fazer o mal. A língua está num lugar molhado. É fácil escorregar. A língua está num lugar errado, molhado. É fácil escorregar. Eu quero ler para vocês Tiago. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1, verso 26. Tiago capítulo 1, verso 26. Se você escorregou na língua, todos nós escorregamos. Eu e você. É pedir perdão. E cada vez a gente vai escorregar menos. Mas sempre vai estar num lugar molhado. Sempre vai ter que ficar com a guarda levantada. Tiago 1, 26. Todos acharam? Diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso... Veja como a Bíblia é clara. Não precisa nem explicar esse verso. Tá certo? Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião dele é vã. Não vale nada essa religião. Se você não refreia, mas o que tenho que falar, eu tenho que falar. Não, o que você quer falar muitas vezes não deve ser falado. Não, mas aquela pessoa tem que ouvir. Não, você tem que orar por ela. Você acha que você resolve o problema falando? Não, você resolve os problemas orando. Não é o falar. É orar. Nós temos que falar menos e orar mais. E temos um nível de tolerância com as pessoas. Por favor, meu querido irmão, não seja de tolerância zero. Quem tem tolerância zero para com o próximo, marido que tem tolerância zero com a esposa, esposa que tem tolerância zero com o marido, ou com os filhos, não dá certo, irmãos. É uma pessoa infeliz. Porque nós vivemos num mundo imperfeito, cheio de pessoas imperfeitas, e nós temos que ser tolerantes. Todo mundo erra. Todo mundo derrama água. Todo mundo vira o copo de leite. Todo mundo escorrega. Nós temos que ser tolerantes e orar uns pelos outros. Agora aqui no capítulo 3 de Tiago. Esse capítulo 3 de Tiago, ele é muito significativo. Pense naquilo que nós estaremos lendo agora no capítulo 3 de Tiago. Porque estamos falando do cidadão que vai morar no céu. E ele não fala mal do próximo. Tem que falar menos. Se você decide não falar mal do próximo, você vai falar menos, e menos. De repente você... faz uma semana que eu não estou falando mal de ninguém. Você vai se dar conta, vai cair a ficha. Louvado seja o Senhor. E quando vier a vontade de falar, você morde a língua, engole e ora pela pessoa. Tiago capítulo 3 diz assim: ora, verso 3: ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos. Para que você coloca o freio na boca do cavalo? Para levar o cavalo aonde você quer ir, tá certo? Com o freio na boca do cavalo, você leva o cavalo onde você quer. E se tal se a gente colocar freio na nossa boca? Deixar que o Espírito Santo coloque o freio na nossa boca. O Espírito Santo vai nos levar para onde Ele quer. E agora veja o verso 5. Assim também a língua é um pequeno membro, pequenininho, olha. Alguns têm língua maior, não é? Mas assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede que grande bosque um pequeno fogo incendeia. Você cria uma fogueira enorme com uma palavrinha, com um fuxico, com um mexerico, com um disque-disque. Você sabe o que aconteceu? Você sabe o que o fulano falou para mim? Sabe o que ele falou de você para mim? Pronto, você incendiou uma floresta. É isso que está sendo falado aqui, irmãos. Estou lendo o capítulo 3 de Tiago, verso 5. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Verso 6. A língua também é um... Quem quer completar? Fogo. O que a língua é? Fogo. Você pode incendiar com a língua. Você pode matar com a língua.
Mas você pode levantar pessoas que estão caídas com a língua. Você pode animar os desanimados. Você pode dar ânimo. Lembram da história que vocês viram ali? Daquele homem que se barbeou, se arrumou, colocou uma boa roupa, porque era o dia do suicídio dele. E ele saiu de casa para suicidar. E no caminho, Deus colocou no caminho dele o quê? Pessoas que amam. Pessoas que colocaram um livro na mão dele. E além de colocar um livro na mão dele, a moça que deu o livro para ele, pediu para orar com ele no meio da multidão, irmãos. No meio da rua ali, todo mundo caminhando. Ela disse, eu posso orar com você? Colocou a mão no ombro dele e orou com ele. Ela foi usada pelo Espírito Santo. E mais, convidou para ir para a igreja. E ele foi. Ele não tinha destino mesmo. Ele tinha saído para suicidar. Então, ele não tinha nada a perder. Entrou na igreja, deram atenção, deram um almoço para ele, demonstraram amor, irmãos. Ele se sentiu amado. E ele foi salvo. Você e eu podemos fazer uma grande diferença na vida das pessoas com a nossa língua. Com a nossa língua. Verso 6, estamos lendo o capítulo 3 de Tiago, verso 6. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Verso 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Peçonha mortal dá a ideia daquela serpente, né? Peçonhenta. A língua pode servir como uma cobra, uma serpente peçonhenta, venenosa. Mas a língua, como Jesus usava a palavra, a boca de Jesus, a língua de Jesus, era usada para levantar pessoas, dar ânimo aos que estavam desanimados. É uma escolha. Verso 9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. O Salmo 15 proíbe, então, a calúnia, a difamação. O cidadão do céu, irmãos. Salmos 15, verso 4. Vamos terminar. São 5 versos, não é? O Salmo 15 são 5 versos. Vamos ler o verso 4, capítulo 15, né, do Salmo, e o verso 4. Abra sua Bíblia e vamos ler juntos. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado. Essa palavra está bem difícil de entender. Réprobo é o ímpio, o perverso. Aqueles que reprovam o perverso, mas honram os que temem a Deus. Os ímpios, nós deveremos reprovar o estilo de vida deles, reprovar os hábitos pecaminosos deles, mas deveremos orar por eles. Nós temos que orar por aquelas pessoas que estão fazendo coisas erradas. Pelos políticos, orar por esses políticos que são corruptos. Eles precisam se arrepender. Eles precisam confessar os pecados. Não há salvação se não houver arrependimento e confissão. E aqui diz, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com seu dano, não muda. Mesmo que você tenha prejuízo, você não vai mudar a sua palavra. Precisamos fazer o que é correto, mesmo que caiam os céus. Depois de assumirmos uma obrigação solene, deveremos cumprir o que prometemos, mesmo que seja com prejuízo. São pessoas de palavra. Se você promete pagar o salário de uma pessoa, você paga mesmo que você não receba. Você pode chegar para a pessoa e falar, eu não recebi esse trabalho. Mas você não tem culpa disso. Você trabalhou. Embora eu não tenha recebido, mas você não tem culpa disso. Eu vou pagar você. Ou seja, você foi honesto, mesmo com prejuízo. Mas você foi honesto. Nunca exploram os pobres, nem oprimem os inocentes, nem emprestam dinheiro com juro a seus irmãos, nem aceita suborno. Interessante que a Bíblia permite que você empreste dinheiro a juro do que não é seu irmão. Se existe aí uma pessoa não cristã
que não pertence à sua comunidade e quer emprestar dinheiro para fazer negócios, você pode emprestar a juro. Mas se você tem um membro da igreja, tem um irmão seu, um amigo seu, você não deve emprestar a juro. A Bíblia proíbe emprestar dinheiro a juro para um irmão da mesma fé. E aqui diz o capítulo 15, verso 5, irmãos. Aquele que não empresta o seu dinheiro com juros ou usura, nem recebe peitas contra um inocente. Não empresta, ou seja, empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. A maior necessidade do mundo, irmãos, é gente que não aceita suborno. No Brasil, a palavra suborno é conhecida como propina. Não aceita propina. As pessoas que se ofendem, vá oferecer uma propina para um policial americano. Se você quer ir para a cadeia, tente fazer isso. Tente colocar uma nota de $100 na mão de um policial americano, você vai ser preso no mesmo instante. Queridos, nós deveremos reprovar o suborno. Deus está preparando, queridos, um povo para levar para o céu. Por isso está dizendo aqui, esse é o padrão, Deus está falando. Eu não vou baixar o padrão. Mas eu sei que você não consegue alcançar esse padrão. Por isso eu estou dizendo que Jesus pode te ajudar. Jesus vai pegar o caráter dele e transferir para você. O Espírito Santo faz esse trabalho de transferência do caráter de Jesus para você. Mas você tem que aceitar Jesus como seu Salvador. Você tem que pedir o caráter de Jesus. Você tem que pedir a mente de Jesus. Você tem que pedir todo o temperamento de Jesus. Você tem que aceitar o pacote inteirinho. Porque Jesus é um pacote completo. Ele não dá só o perdão. Ele dá o caráter dele para você. Por isso, você e eu vamos ser adaptados e preparados para o céu. O nosso eu tem que ser deixado de lado. O coração deve ser entregado a Jesus e jamais será operada em nós a mudança para nos restaurar à sua semelhança. A luta contra o próprio eu é a maior de todas as batalhas. A renúncia ao eu, a sujeição de tudo à vontade de Deus requer luta, mas a pessoa deve submeter-se a Deus antes que possa ser renovada em santidade. O ideal do caráter cristão é a semelhança com Jesus. Jesus tinha fome, Jesus teve sede, teve cansaço, Jesus se sustentava pelo alimento que comia, ele tinha que dormir para se recuperar do cansaço, ele era Deus em carne. Ele compartilhou da sorte do ser humano, porém ele foi o imaculado Filho de Deus. O caráter dele deve ser o seu caráter. Mas como? Só pedir. Só pedir. E quando você começa a pedir, você começa a receber. E você vai se tornando mais semelhante a Jesus. E você vai morar no céu. Quem morará no céu? Quem vai morar no teu tabernáculo? Aqueles que recebem Jesus e recebem o caráter de Jesus. Eles herdarão com Jesus todas as coisas. Jesus quer levar você para o céu, meu querido irmão. Mas Jesus quer preparar hoje na terra um povo que vai viver no céu. Eu quero pertencer a esse povo que está sendo preparado para viver no céu. Eu não estou feliz com este mundo. Vivendo no Brasil ou vivendo aqui nos Estados Unidos, não importa, irmãos. O mundo não é o nosso lar. O nosso lar é o céu. E é para lá que nós queremos ir. Jesus quer levar você. Quantos querem ir? Quantos querem se preparar? Amém? Fique com a mão levantada, eu quero orar por você. Quero orar por você. Pai querido que estás nos céus, nós vemos as qualidades daqueles que precisam, que vão morar no céu. Nós não temos essas qualidades. Mas nós te louvamos, Pai, porque Jesus Cristo, teu Filho amado, ele tem toda essa excelência de caráter. E nós, em nome de Jesus, clamamos que este caráter seja transferido para nós pelo poder do Espírito Santo. Registra a nossa decisão. Dá-nos a mente de Jesus. Dá-nos aquele catálogo das virtudes de Cristo. E que possamos nos amar uns aos outros, nos perdoar uns aos outros, falarmos bem uns dos outros. Querido Pai, nos ajudarmos mutuamente.
Que o Senhor coloque em nós o teu amor e que o Senhor venha logo nos buscar, nos levar para o céu. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. Amém.